Salve concurseiro, se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje é separação silábica e sílabas tônicas, do nosso quadro Aulas Operacionais. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, então do conjunto da aula de fonética, nós vamos ver encontros vocálicos, separação silábica e acentuação gráfica. Então hoje nós vamos saber sobre como funciona a separação das sílabas. Então primeiro eu quero mostrar para você o conceito de sílaba. Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que necessariamente é formada por uma só vogal, a que se agregam ou não as semivogais ou consoantes. Então, o primeiro conceito é saber que na separação silábica nós teremos apenas uma vogal por sílaba. E quando eu falo vogal, é no máximo uma e também no mínimo uma, porque nós vamos ver o conceito também de semivogal, encontros vocálicos. E também semivogal não é sempre que vai ser I e U. Todas elas podem ser, com exceção da vogal A. Então, uma sílaba pode ter somente uma vogal. Quando você vir 3 vogais em uma sílaba, quer dizer que são 2 semivogais e uma vogal, porque não pode haver mais de uma vogal na mesma sílaba, beleza? E as palavras também são classificadas quanto ao número de sílabas na hora da separação silábica. Temos as monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, que está relacionado ao número de sílabas da palavra. Então, esses são os exemplos de monossílaba, que possui somente uma sílaba, dissílaba, quando são 2 sílabas, trissílaba para 3 sílabas e polissílaba para 4 ou mais sílabas. Então, estão aí alguns exemplos de palavras na hora da separação silábica: advogado, digno, abstrato, rainha e piscina. Então podemos perceber que em advogado a letra D ficou junta à vogal A, porque quando a gente fala advogado, a gente não separa o D do A pelo motivo de que uma sílaba não pode ficar sem uma vogal. Então quando isso acontece, a consoante se junta à vogal anterior, formando a sílaba junto com a vogal. E é a mesma coisa que acontece também em digno e abstrato. Uma sílaba deve possuir obrigatoriamente uma vogal. E nos exemplos de rainha e piscina, podemos observar o uso de dígrafos, como por exemplo o NH e o SC, que é um som marcado por 2 letras. E deixa eu te apresentar qual é o conceito de dígrafo. É o grupo de 2 letras representando um só fonema. Por exemplo, nós temos 5 dígrafos inseparáveis, CH, LH, NH, GU e QU, e 5 dígrafos separáveis, RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Então, esses dígrafos, o que é importante para o concurso? Na hora da separação silábica, nós devemos nos atentar aos dígrafos que são separáveis e que são inseparáveis, mas o conceito de dígrafo mantém 2 letras com um só som, como mostram os exemplos aí na sua tela de dígrafo separável e de dígrafo inseparável. E outra observação importante é em relação aos prefixos de uma palavra. Na separação silábica, não se levam em consideração os prefixos e sufixos ligados às vogais, como esses exemplos que estão aí na sua tela. Perceba bem que todas essas palavras possuem o prefixo, mas esse prefixo não é separado sozinho, ele se junta à palavra e forma a sílaba com a vogal seguinte. Mas também devemos nos atentar aos que serão separados em encontros com consoantes, como por exemplo essas palavras de baixo, onde o prefixo sub fica sozinho na sílaba, o que diferencia dos exemplos acima. Então já vai um cuidado para você, concurseiro, que isso é muito cobrado em prova. Colocar o prefixo separado da palavra na hora da separação silábica. Fique muito atento. Quando o B do prefixo sub se junta a uma vogal, ela é separada com uma vogal. Ou seja, o sub não vai ficar sozinho da vogal. Como subestimar. É subestimar e não subestimar. Tranquilo?
Bom, então depois de a gente ver a separação silábica, vamos falar sobre o acento tônico. Numa palavra de mais de uma sílaba, terá uma sílaba que será pronunciada com mais intensidade que as demais, chamada sílaba tônica. Mas não podemos confundir acento tônico com acento gráfico. Então, para descobrir a sílaba tônica de uma palavra, existem vários métodos que você pode conseguir achar essa sílaba tônica. Eu gosto muito de usar o método de você poder chamar a palavra, como se fosse chamar alguém no portão. Por exemplo, a palavra casa, você vai chamar casa, você pronuncia o K com mais força, ou seja, K é a sílaba tônica da palavra casa. Se uma palavra estiver com acento, sempre será a sílaba tônica. Lembrando que acento é somente o agudo e o circunflexo. O tio é sinal de nasalidade, para a gente não confundir com acentos gráficos. Então, em uma palavra, se você vê que a palavra tem acento, quer dizer que aquela ali é a sílaba tônica. Mas o que vai cair no seu concurso? Uma palavra sem acento. Ou então, o que a banca gosta muito de colocar é: os acentos gráficos foram retirados propositalmente, ou seja, para o aluno, ter mais dificuldade. Ou não, com o passo a passo, com o bizu, a gente vê que a gente consegue. E existe também o método de você pegar essa palavra e levar como torcida. Por exemplo, quando você vai torcer para o Flamengo, você grita Flamengo, ou seja, você fica mais tempo na sílaba men, que dá assim a ideia de que é a sílaba tônica. Então você pode usar qualquer um desses dois métodos, ou se você já tem um método para poder achar a sílaba tônica, não mude. Se tem dado certo até hoje, eu falo para você, não mude. Você pode até seguir os que eu estou fornecendo para você, mas veja o que se encaixa melhor, ou seja, aquele que você consegue resolver uma questão na prova, beleza? Então observe essas palavras aí comigo. As palavras café, relógio e médico são acentuadas. Isso indica que a sílaba tônica é a sílaba que possui o acento gráfico. Já as palavras janela, cabeça, selvagem e Iguaçu não possuem acento. Então, dessa vez não tem jeito. A gente tem que descobrir qual é a sílaba tônica. É claro que ainda vamos estudar regras de acentuação gráfica. Acentuação gráfica quer dizer que uma palavra deve ou não receber acento em relação à posição da sua sílaba tônica, podendo ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Mas se uma palavra, como nos exemplos, não estiver acento, a gente tem que usar algum método para poder descobrir qual é a sílaba tônica. Então, por exemplo, se eu fosse chamar a palavra janela, eu percebo que o né é o mais forte. Se eu fosse falar cabeça ou selvagem, eu também consigo descobrir que é uma paroxítona. As sílabas tônicas se encontram na penúltima sílaba. Já a palavra Iguaçu, eu não posso dizer que a sílaba tônica é I de Iguaçu ou então Guá de Iguaçu. Não, eu não falo assim, eu falo Iguaçu. E se eu fosse chamar Iguaçu, eu também conseguiria descobrir que a sílaba tônica realmente é Su, ou seja, é uma oxítona. Então, como eu disse, nem toda sílaba tônica é necessariamente acentuada. Não podemos confundir acento gráfico com acento tônico. Na palavra café, nós vemos o acento gráfico, que é o sinal mesmo. Já na palavra panela, nós percebemos o acento tônico, é aquele que não é escrito, e sim você percebe na hora da pronúncia. E é claro, nós vamos usar o acento agudo para indicar a vogal tônica aberta, por exemplo, avó, e o acento circunflexo para indicar a vogal tônica fechada, por exemplo, avô. Bom, fica tranquilo, se você tem dificuldade de descobrir a sílaba tônica e colocar seu acento, o foco dessa aula é ver a separação silábica e a posição da sílaba tônica. Mas na próxima aula nós vamos estudar sobre acentuação gráfica, que aí sim são aquelas regras das paroxítonas, das proparoxítonas, você que é concurseiro já conhece, e também regras de monossílabas tônicas ou átonas. E é claro, suas exceções, que são bastantes. Então isso vai ficar para a próxima aula. Mas eu quero adiantar com você a classificação da posição dessa sílaba tônica. Então acompanhe na sua tela. Temos a oxítona, quando a sílaba tônica é a última, por exemplo, café, audaz, coração. Temos também a paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, no exemplo, acento, lápis e táxi.
E também nós temos a proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, México, ótimo e árvore. Isso mesmo, só existem essas três classificações. Eu já vi gente querer colocar acento na quarta sílaba de trás para frente. Não existe. Nós podemos ter aí a maior palavra do mundo, que eu vou colocar aí na sua tela. A maior palavra do mundo, ela vai receber acento lá na terceira sílaba de trás para frente, ou seja, antepenúltima, proparoxítona. Então só temos essas três classificações. Então se você vir alguma palavra com acento já na quarta ou na quinta, é muito difícil, mas se acontecer, não vai ser a sílaba tônica, ou seja, estará errado. Um exemplo disso é o plural de Júpiter. O plural de Júpiter não é Júpiteres, porque não existe essa tonicidade, e sim Jupíteres. No plural muda a sílaba tônica dessa palavra. Então fique atento nisso. E aí você deve me perguntar, e as monossílabas? Quando possui uma sílaba só, a regra é a mesma? Como é que eu vou saber se a sílaba tônica é uma ou é outra, se possui apenas uma? Existem monossílabas tônicas e monossílabas átonas. Vamos ver o conceito. As monossílabas tônicas são independentes, ou seja, não precisam se apoiar em outra palavra para ter sentido, pois as mesmas já têm um sentido próprio e são proferidas fortemente. Como exemplo, pé, nó, mal, céu, eu, tu, nós, por do verbo por, seu, dó e si. E é claro, nós podemos considerar todos os pronomes oblíquos tônicos. Já as monossílabas átonas são dependentes, ou seja, apoiam-se em outras palavras para poder ter sentido e são proferidas fracamente. Como exemplo, os artigos o, a, os, as, os pronomes nos, me, te, se, lhe e também as preposições em, de, por, entre outros. Então, para você que pensou que uma monossílaba tônica é quando tiver acento e a átona quando não tiver acento, tome cuidado, porque monossílabas tônicas também não precisam obrigatoriamente receber o acento. Então, eu gosto muito do conceito que fala que a tônica, por si só, ela já existe, ou seja, já faz sentido. A átona não, ela depende de alguma outra palavra, ou seja, ela se apoia em uma palavra, como, por exemplo, as preposições, para poder fazer sentido. Então, se eu falar para você a palavra eu, você sabe o que é eu. É a minha pessoa. Se eu falar sol, você sabe o que é o sol. Mas se eu falar para você a palavra me, você não vai saber. Alguma coisa me, ou seja, um pronome que se liga ao verbo para poder fazer sentido. Se eu falar para você a palavra por com acento, é do verbo por, de colocar. Mas se eu falar para você por sem acento, já é uma preposição e você não vai entender nada, ou seja, precisa de um contexto para que essa monossílaba faça sentido. Então vamos ver como funciona em uma frase. Um prego furou meu pé quando eu o pisei. Então, uma questão de prova já pode ser contar quais são as monossílabas tônicas e átonas do trecho. Então eu percebo que um já é uma monossílaba e está ligado a prego, ou seja, se eu falar somente um como artigo, não como numeral, eu não consigo identificar que palavra é essa. Se eu falar a palavra meu, eu já consigo identificar que dá a ideia de posse da primeira pessoa, ou seja, algo é meu, indica posse. A palavra pé também é uma monossílaba e essa recebe acento. Se recebe acento, você já tem certeza que a monossílaba é tônica. E também faz sentido a palavra pé. O pronome eu também é classificado como tônico, pois se refere a uma pessoa. É um pronome oblíquo do caso reto, se refere à pessoa diretamente. Ou seja, eu, tu, nós, vós e eles são monossílabas tônicas. E por fim, o pronome o, que também está vazio de sentido. Ou seja, eu preciso do verbo pisei para entender que eu pisei em o, ou seja, pisei em algo que se refere ao prego. Então, uma monossílaba átona. Então, esses são os conceitos de monossílabas tônicas e átonas. E também a posição em relação à palavra da sílaba tônica é classificada dessas maneiras que você viu. Então, você deve estar se perguntando, mas Léo, e aquele passo a passo, né?
que é o nosso forte aqui do canal, o passo a passo, o bizu, as dicas para poder chegar na questão, para poder chegar na resposta. Como eu disse, a parte de fonética abrange encontros vocálicos, separação silábica e acentuação gráfica. Então existe um passo a passo incluindo essas três matérias, que é o passo a passo da fonética, que não tem como eu mostrar para você agora, sendo que você ainda não viu as regras de acentuação. Então esse passo a passo vai ficar para a próxima aula, mas não vai demorar muito, só você aguardar, tá bom? Mas com certeza com esses conceitos e essas dicas nós já podemos conseguir resolver uma questão de prova. Veja aí, a primeira questão pedindo: todas as palavras foram separadas corretamente em... Então, vendo nossas regras de separação silábica, na letra A nós temos digno, que já posso perceber um erro. A letra G deveria estar com a sílaba anterior, porque quando em uma palavra houver letras mudas, ou seja, esse G dá som de gui, ou seja, digno, mas não está escrito a letra I. Quer dizer que esta letra deve formar sílaba com a sílaba anterior. O correto seria dig e depois o no. Então, ciclo está separado corretamente. Infecção, outro erro, o C não deveria ficar sozinho, porque toda sílaba deve possuir uma vogal. E obturar também está separado corretamente. Na letra B, nós temos somente a palavra paisagem como errada, que o correto seria paisagem. E essa daí pode confundir facilmente. E é claro que se você for ver se a palavra paisagem se separa dessa maneira, você não vai errar mais. Mesmo achando que o correto seria paisagem, você vai separar a sílaba agora, paisagem. E na letra C também podemos perceber que em fúcsia o C não ficou junto à sílaba anterior, ou seja, também há um erro na separação silábica. E as outras três palavras estão separadas corretamente. Por exemplo, a palavra pacto respeitou a separação silábica, deixando o C na primeira sílaba. E na letra delta nós temos advento, obtuso, étnico e sublingual, tudo separado corretamente. Ou seja, em sublingual podemos perceber que o prefixo sub ficou sozinho, porque depois uma sílaba começa com a letra L, ou seja, aquelas regras que nós vimos sobre separação de prefixos. Quando for vogal, nós vamos juntar o prefixo à próxima sílaba. E quando não for, nós separaremos o prefixo sozinho. Vamos ver só mais uma questão que eu ainda não fiquei satisfeito. Todas as palavras são monossílabas em... Então eu percebo aí. Anota aí no seu caderno para você não esquecer mais. Na letra A, nós temos pais sendo monossílaba, mãe sendo monossílaba, tia já não é uma monossílaba, porque eu separo ti, a, e meu é uma monossílaba. Aí você deve perguntar, por que mãe e pai não se separam e a palavra tia se separa? Se você for ver na pronúncia, a palavra tia, ela tem o ti como mais forte. E nós temos também que respeitar a vogal A, porque dentre as vogais, a mais forte dela é a vogal A. E já vai uma dica. Se você for ver que uma palavra tem a vogal A, ela sempre vai ser a vogal mais forte. Mesmo se estiver com a sílaba tônica, que é o caso de tia, ela vai ser separada. Ou seja, duas vogais fortes não podem ficar na mesma sílaba. Então, separadamente seria o correto. Letra B. Pães, monossílaba corretamente, pneu, reis e também boi. Letra B já é o nosso gabarito, porque todas as palavras são monossílabas. Na letra C, nós temos as palavras aí, que também eu posso perceber que esse i está acentuado. É diferente de ai, ou seja, aí indica um lugar. Então eu percebo que como esse i está com acento, eu não posso deixar, eu acabei de falar, eu não posso deixar a vogal forte com uma vogal acentuada, visto que a sempre vai ser uma vogal forte, ou seja, deve haver a separação silábica. Então o correto seria uma dissílaba. A palavra seu, sua e seus são monossílabas perfeitamente. E na letra delta, teu, em e é são monossílabas, mas a palavra país já não é uma monossílaba, pelo mesmo fato da letra C. O i está com acento, então passa a ser forte e deve ser separado da sílaba
pá, porque A sempre vai ser uma vogal forte. Então, gabarito letra B. E é isso mesmo, você consegue diferenciar uma sílaba se vai ser separada da outra ou não pela pronúncia e, é claro, respeitando as regras de acentuação. Então, se essa aula não ficou totalmente clara para você, eu te peço paciência e que você assista tanto a aula de encontros vocálicos quanto a aula de acentuação gráfica, para você fechar o pacote de fonética e também assistir aquele maravilhoso passo a passo que vai te ajudar na questão, beleza? Então é isso, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, nós estamos chegando aí já a uma marca de 400 inscritos e se você também ainda não curtiu, deixe o seu joinha se você gostou dessa aula e siga também nas redes sociais. Estamos com a página no Facebook e no Instagram, colocando aí dicas, questões diárias para você responder, para você compartilhar suas dúvidas com seus amigos, tá bom? E também no próximo vídeo eu vou fazer um especial para você que quer tirar uma dúvida e que eu explique essa dúvida. Então siga no Instagram e no Facebook que eu vou criar uma imagem para que você possa compartilhar a sua dúvida, a sua dificuldade em relação a uma matéria específica e eu vou fazer um vídeo gravando a explicação dessa sua dúvida. Por exemplo, Léo, eu tenho muita dificuldade em achar o tipo de sujeito, então eu vou pegar o seu comentário, colocar aqui no vídeo e explicar para você e também para todo mundo que tem aquela mesma dúvida que você. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.